divulgado o resultado de concurso que selecionou atrações musicais do Conservatório UFMG. Encontro sobre mídias públicas e livres é a atração do Festival de Inverno. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. A informação foi tema do encontro temático desta manhã no Festival de Inverno da UFMG. Na pauta, as reivindicações em torno das mídias públicas e livres. Com o crescimento do mídia-ativismo, principalmente na internet, foi-se o tempo em que os grandes conglomerados de mídia tinham completa supremacia da informação. Jornalistas, representantes de coletivos sobre mídia e estudantes discutiram o jornalismo no contexto da nova ordem digital. Eu acredito que a gente tem uma boa multiplicidade, uma representatividade bacana de recortes possíveis aí que mostram de que maneira a sociedade civil vem se posicionando para tentar demarcar o território também e não se sujeitar à lógica dominante ou uma visão de mundo dominante, a determinadas verdades que circulam em uníssono pela grande mídia. Também foi pauta da conversa o funcionamento das emissoras públicas de rádio e televisão do país. Eu acho muito bacana que o Festival de Inverno tenha se proposto, tenha tido a ousadia de enfrentar temas tão delicados. No caso das mídias públicas, especificamente, acho uma pena, por exemplo, que as universidades públicas não encabecem a defesa do sistema público de radiodifusão, porque é onde o cidadão médio poderia ter perspectiva de encontrar outros pontos de vista. Representando o tema das mídias livres, um dos destaques do encontro foi a página Blogueiras Negras. Em atividade há mais de um ano, o site é hoje um dos principais nomes do ativismo online no Brasil. Começou com 5 pessoas. O Blogueiras Negras, hoje são 1.490 mulheres produzindo conteúdo independente, né, e fazendo parte da mídia com uma série de assuntos pertinentes a feminismo, negritude e a questão da mulher mesmo. A gente pretende normalmente debater isso, assim, como fazer mídia sem estar atrelado às questões do grande público, colocar as minorias à frente mesmo. E para falar sobre os temas e diálogos propostos pelo Festival de Inverno da UFMG realizado em Belo Horizonte nesta edição, recebemos no nosso estúdio Leida Martins, diretora de Ação Cultural da UFMG, que é o órgão responsável pela realização do evento. Boa noite, Leida, tudo bem? Boa noite, tudo bem, obrigada. E você? Tudo jóia. Leida, o que se espera do festival? Assim, qual que é o principal objetivo? O principal objetivo do festival, o que se espera do festival, são duas perguntas diferentes, né? O festival se afirma sobre um tema, o bem comum. Sob esse tema, nós procuramos, depois de 22 anos de trânsito do Festival de Inverno, trazê-lo de volta para casa, ele próprio como um bem comum da UFMG. O que é o bem comum? O bem comum é tudo aquilo que nós partilhamos e sobre o que também nós temos responsabilidades. Então, a ideia do bem comum é a UFMG abrir-se, mais uma vez, ou continuar abrindo-se, para integrar vários saberes que nem sempre a academia privilegia, dentre eles os saberes realizados pelos povos indígenas, pelos afro-brasileiros, pelos movimentos sociais de uma cidade tão cosmopolita como Belo Horizonte. O bem comum é reabitar, reexperimentar o território da UFMG, esse campus maravilhoso, ou seja, sob esse grande tema, o bem comum, nós temos vários outros temas, dentre eles a ideia de um campus experimental, ou seja, de um campo que sirva como experiência, uma outra experiência de compartilhamento, de experiência, de vida, não só da vida acadêmica, mas um campus que se oferece para abrigar vários outros projetos, sejam eles projetos advindos de todos esses outros territórios da cidade, e mesmo o campus como um espaço físico para ser reexperimentado, reinstituído, reapropriado pela cidade. Ou seja,
sobre esse tema, o bem comum, tem a ideia de que a universidade é parte da cidade. Ela não é um território isolado da cidade. Ela não é um território externo à cidade. Ela é parte da cidade, né? E ela é um lugar de trânsito dos vários e mais diversas experiências que a cidade produz. E é nesse sentido que no bem comum, sob essa bandeira, sobre esse vasto tema, nós trazemos de volta o Festival de Inverno para o UFMG, para o campus da UFMG, depois de 22 anos, para oferecer essa nova experiência, essa experiência ímpar de uma nova reterritorialização do campus dentro de Belo Horizonte. Ok. E como foi possível realizar o festival com apenas 3 meses de gestão? Olha, para isso, primeiro que nós contamos com apoio irrestrito, né, do reitor, professor Jaime, da vice-reitora, professora Sandra. Não apoio, eles realizam o Festival de Inverno, né? Junto à DAC, eles realizam o Festival de Inverno, eles abraçam o Festival de Inverno. E o desempenho, e o compartilhamento, e a solidariedade, a participação de todos os órgãos, de várias unidades, de vários espaços, ou seja, toda a UFMG está se movimentando, tanto a UFMG que se abriga aqui no campus Pampulha, quanto os nossos outros espaços que estão na área central de Belo Horizonte, o Campus Saúde, o Centro Cultural, o Conservatório, o Espaço UFMG do Conhecimento, o Museu de História Natural. Toda a UFMG está se movimentando para a realização do Festival de Inverno. Sem essa participação, não seria possível, num prazo de 3 meses, colocar de pé um festival que, em geral, nos toma 12 meses para a sua realização. Eu acho que isso é uma grande realização dessa nova administração. Sim, e o evento ele propôs, né, dar espaço para diversas manifestações culturais indígenas, urbanas. Qual que é a importância disso, na sua opinião, para o significado da cultura dentro da universidade? Olha só, uma das propostas da Diretoria de Ação Cultural, dentro dessa nova gestão, é nós ressignificarmos o termo cultura. O termo cultura, na verdade, ele é muito vasto. E ele abriga também, dentro dos seus várias possibilidades de sentido, produção de conhecimento. O conhecimento, na verdade, ele é muito diverso. Conhecimento pode ser conhecimento artístico, conhecimento filosófico, conhecimento medicinal, conhecimento técnico, vários tipos de conhecimento. E é nesse sentido que o Festival de Inverno convida a realizar o festival conosco, os povos indígenas, colocando várias das questões que hoje os mobilizam, dentre elas o genocídio do povo indígena que está acontecendo. Estamos tendo uma grande Assembleia dos Povos Indígenas, que é essencial, com várias lideranças aqui presentes, muitas delas ameaçadas de morte nas suas próprias regiões. Então, eles vêm e trazem as suas questões, as suas demandas, nos oferecem os seus saberes, são saberes de várias ordens, de vários lugares. Com as populações afro-brasileiras, mesma coisa, o pessoal dos reinados, os quilombolas, todos estão aqui abrigados, né, das várias matrizes religiosas brasileiras, todos aqui abrigados também discutindo várias questões, desde culinária, questões linguísticas, questões também do genocídio do povo negro que acontece nesse país, e vários outros aportes estão sendo trazidos para o âmbito do festival, oferecidos como contribuição na produção de saberes. Muitas vezes esses saberes, esses conhecimentos não adentram os espaços da academia, né? Ou então estão ainda de forma muito tímida. O que o festival faz ele não inova nesse sentido, né? Mas ele congrega, ele condensa todas essas experiências, os movimentos urbanos. Então, tudo isso está condensado, está concentrado no Festival de Inverno. É um festival que privilegia as artes, privilegia a medicina, privilegia a culinária, privilegia as religiões, privilegia a filosofia, privilegia os saberes artesanais, privilegia as formas clássicas de conhecimento, privilegia as formas experimentais, privilegia as novas tecnologias e as mídias, ou seja, ele se abre para uma diversidade muito grande de produção de conhecimento das mais diversas áreas. Nesse sentido, ele é um espaço experimental, é um espaço que a UFMG intensifica, potencializa e que oferece como contribuição para Belo Horizonte.
E qual que é o público que a equipe está esperando atingir? Olha, nós almejamos atingir todo mundo, né? Sem nenhuma discriminação. Todos são convidados para o Festival de Inverno. O Festival de Inverno, ele se oferece para a diversidade da população. Tá? Ele não tem uma população que ele privilegia. Ele, de certo modo, ele chama toda a cidade, na sua diversidade, para vir nesses 10 dias celebrar conosco. Celebrar quer dizer também fruir, né, prazerosamente e também refletir. E quais os principais destaques dessa edição do festival? Eu não gostaria de ser injusta, né, porque nós temos uma vastíssima programação. Então, para nós realizadores do Festival de Inverno, nós não trabalhamos com o espetacular, não nessa edição. Né? A ideia do bem comum não é a ideia de trabalhar com o espetacular. Então, para nós, toda e qualquer atividade, desde, por exemplo, o bicicletário, aos grandes shows, às cozinhas, aos grupos de trabalho, aos mais de 20 grupos de trabalho, às N atividades que acontecem pela manhã, à tarde, à noite, todas elas são demasiado importantes para nós. E como que a universidade vê a cultura? Eu acho que aquilo que eu te disse, a cultura é um termo muito amplo, né, que potencializa vários tipos de sentido. O que nós queremos, na verdade, cada vez mais ratificar, porque se você me pergunta, a universidade não tem nós somos milhares de professores, de servidores técnico-administrativos, de alunos. Cada um de nós, de certo modo, apreende uma das potencialidades do termo cultura. O que nós queremos sempre reiterar é que cultura, ela é o princípio filosófico que gerencia o pensamento de uma universidade, né? Então, nesse sentido, a ADAC, como Diretoria de Ação Cultural, ela propõe que a própria universidade, no Fórum de Cultura que nós vamos realizar a partir agora de setembro, que ela nos traga todos os que compõem a universidade, o seu ideário de cultura, mas principalmente o seu ideário de uma política de cultura para a UFMG, né? Assentada nesta ideia de que cultura é produção de conhecimento. E produção de conhecimento ele tem várias faces. Ele abriga uma diversidade muito grande de criações, sejam elas científicas, técnicas, artísticas, por exemplo. É sobre esse perfil que nós vamos continuar realizando as atividades da Diretoria de Ação Cultural, né? Pensando juntos numa política de cultura que seja os princípios, que traduza os princípios filosóficos, na verdade, que gerenciarão o pensamento de cultura desta universidade. Tá bom, muito obrigada, viu, Leda? Prazer boa é meu. noite. Muito obrigada, boa noite. O Conservatório UFMG divulgou hoje o resultado do edital que selecionou as atrações musicais para o segundo semestre deste ano. O concurso elegeu os músicos e bandas que vão integrar a programação de agosto a novembro. Segundo as normas do edital, foram aceitas inscrições de apresentações, oficinas e cursos musicais. As propostas foram submetidas a uma comissão julgadora e foram escolhidos 26 projetos. Você pode conferir a lista dos selecionados no site do Conservatório. E o Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.